comentário inicial então antes. No conselho de classe ontem, a turma foi bastante criticada, tenho que confessar a vocês, né? Bastante críticas. Uma coisa também que foi marcante assim, não achamos nenhum aluno que fosse unanimidade para todos os professores, né? Eu sugeri alguns alunos como alunos de destaque, outros sugeriram outros. Aí na hora que a gente chegou até a botar um nome como destaque, aí um professor falou, não, mas eu acho que não merece, porque na minha aula não é o bicho. Então tu vê, né, cara, bastante gente batendo na trave como destaque, muito bom com uns, mas tira um pouco o pé com outros. E é natural, né? Com os professores tu te identificam, a matéria te identifica e tu dá um gás. No outro, ou não gosta do professor, ou não gosta da matéria, ou dos dois. Então tu vê, cara, às vezes vale a pena a gente tentar separar as coisas, né? Aconteceu algumas vezes na minha vida, cara, de eu ter aula com um cara que, putz, não passava. Tinha gente que adorava o cara, mas eu, pô, não vou com o cara do cara. E não tem agora, vou deixar de fazer a matéria bem feita, vou deixar de aprender. Tu tem que aplicar o famoso foda-se aí e dar um gás na matéria. Outra coisa que ficou nítido, nós temos alunos expoentes, né? Mas o que está faltando, às vezes, é mais garra mesmo, é mais vontade. Então a galera usou a seguinte palavra, eles são... não são comprometidos, são desunidos. Então tu vê, né? Isso chamou a atenção da gente. Eu divido isso com vocês, galera, porque eu quero que vocês melhorem, sem a gente reconhecer, e eu estou falando da coletividade, eu estou falando do todo. Sem a gente reconhecer, poxa, tu vê como equipe nós estamos bobeando ainda. A gente fica com dificuldade de melhorar, sabendo, pô, nós estamos bobeando na lida da sala de aula. Eu vi muita gente reclamando da dificuldade da aula, uma coisa que eu não sinto. Mas eu percebo às vezes assim um pouco de desorganização. Esses dias eu cheguei aqui, estava todo mundo amontoado nesse canto. Citaram esse dia que a galera estava amontoada. Alguns professores pediram um espelho de classe. Então vamos refletir sobre isso. Tu imagina que gostoso poder chegar na tua sala no dia, na ordem que tu chegou, e tu poder sentar onde tu quiser. Um dia mais atrás, um dia mais na frente, o professor fala mais alto, tu vai um pouco mais para trás, um baba, tu vai mais para trás, o outro, né, mais tranquilo, tu vem mais para frente. Seria tão gostoso, né? Eu acho tão chato isso, parece que é general. Bom dia, senhor! Não estamos no exército, né, cara? Mas tu vê, te obrigam a sentar num lugar específico porque tu não pode aproveitar a tua liberdade. Pensem nisso, cara. Pensem nisso. Nós já tivemos tantas aulas gostosas aqui. Eu acho que se a gente fizesse todas as aulas gostosas, todas as aulas boas, todo mundo ia sair lucrando. Certo? Pensem nisso. Eu quero chegar no final do ano e poder falar para vocês, porra, no conselho de classe agora, vocês foram elogiados. Nós encontramos 4, 5 alunos destaques. Isso seria tão gostoso, cara. Eu tenho certeza que nós temos alunos geniais aqui. Às vezes não são geniais em tudo porque faz um corpinho mole. Não se esqueçam. Eu tive um primeiro ano passado, que hoje é o nosso segundo ano, obviamente, que era tão legal. Eu tinha 4, 5 alunos brilhantes. Só tiravam 9, 10, ficavam bravos quando tiravam 8. E alguns desses alunos viraram alunos medianos no segundo ano. Eles sentiram que, se eu for na maciota, vai dar certo. E isso me magoou. Fiquei muito bravo com o segundo ano em alguns momentos e falei na cara deles, né? Teve aqueles vídeos bizarros, ficando bem chateado, deu um monte de acesso aos vídeos. Os vídeos que eu fico puto, a galera acessa. E aí isso surtiu efeito, cara. Tu vê, uma das colegas lá que tinha um desempenho fantástico no primeiro ano, tinha dado uma caidinha no primeiro trimestre, voltou a bombar no segundo trimestre. Eu fiquei super feliz. E também, né, não foi o bicho assim o segundo ano nesse trimestre, mas muitos professores já elogiaram. Eu tive que reconhecer que, então eu falei com eles depois, não, galera, eu achava que todo mundo ia malhar vocês no segundo ano, agora eu tô falando, né? E não, muitos professores elogiaram o segundo ano. Eu vi, pô, de repente sou eu que estou entrando lá meio com o pé atrás, meio mal-humorado, e estou fazendo a aula ficar num clima desagradável. Então eu falei, galera, eu vou tomar mais cuidado com a minha aula, vou me policiar, porque, né, eu tenho um carinho especial por vocês, e ficava magoado de, às vezes, uma falta de atenção coletiva muito grande, o cara cometia um erro bobo, ninguém percebia. Isso é uma coisa que mostra que às vezes estão olhando para o quadro, mas não estão refletindo, né? Então não se esqueça, galera, antes de mais nada, eu tenho muito prazer de dar aula para vocês. Houve alguns momentos desagradáveis no começo do ano e depois foi show. E eu aposto em vocês, muitos de vocês, eu tenho certeza que se estudar, podem ser o que quiserem da vida. Grandes médicos, grandes advogados, grandes filósofos, grandes matemáticos. Só que tem que ter estudo. Sem estudo fica muito difícil. Certo, galerinha? Vamos que vamos! Vamos ver amanhã. Foi mal. Ó, página 8, questão 1. A medida de um ângulo é 225 graus. Qual é a medida do mesmo em radianos? Regrinha de 3. 2π radiano
É 100, é 360 graus. Ou para ficar mais gostoso, pi radiano, já diminui os números, concorda comigo? Logo, 225 graus é x. Multiplicação cruzada, 180x igual a 225 pi. Divide ambos os lados por 180 e agora é só simplificar. Professor, eu preferi só multiplicar por pi e dividir por 180. Tudo bem, desde que tu saiba qual é a origem disso, né? A origem disso é uma regra de 3 que a gente fez. Vou dividir por 5 em cima e embaixo, vai ficar 45 sobre 36. Vou dividir por 5, não, por 3 em cima e embaixo. 15 dozeavos. Vou dividir por 3 em cima e embaixo. 5 quartos. 5π sobre 4 radianos. Fiz uma regra de 3. Essa era esperado que vocês conseguissem resolver depois da aula. Porque eu fiz essa regra de 3 para vocês. Inclusive dei um macete de tu ir direto para cá, né? Sem precisar escrever nada disso, tu já pega o 225, multiplica por π, divide por 180. Bum! Já responde. Fica bem prático. Observe que o jovem que tem dificuldade em simplificação de fração, né? Ele fica todo confuso aqui, né? Então tem que ficar ligado na simplificação de fração aí. Questão 2. Qual é o valor de 20 graus e 30 minutos em radianos? Essa era natural os ficarem confusos. Só no final da aula eu falei, né, que 1 minuto, 1 grau tinha 60 minutos. Eu vi que assim, ó, em outros colégios eles não dão a regra de 3, eles só dão a fórmula. Aí, tipo, é mais complicado assim, não é? Eu acho, cara, assim, ó. Imagina, né, se eu fosse fazer a fórmula genericamente, eu colocaria alfa, né, um ângulo genérico ali, certo? Aí eu carregaria esse alfa aqui, eu chegaria nessa fórmula aqui, ó. Cansei de ver em livro o cara falar, galera, ó, alfa vezes π sobre 180. Alfa é o ângulo em grau. Eu acho bizarro porque no vestibular não vai ter essa fórmula, certo? Eu acho muito mais natural o cara lembrar que uma volta é 2π radiano, meia volta é π, e fazer uma regrinha de 3 bobinha que ele fez a vida toda, né? Sexto, sétimo, oitavo, nono, 4 anos fazendo regra de 3. Então é por isso que eu prefiro dessa maneira. Mas tu vê, se o aluno for usar essa técnica de aplicar uma fórmula e ele fez tanto que ele decorou, eu não tenho muito o que fazer. Eu só recomendo que raciocine. Tu vê, tava corrigindo na primeira B ali, tudo tranquilo. Aí uma hora eu dei umas contas com vírgula muito bizarra e eu percebi que tinha alunos que tinham feito. Aí eu perguntei, galera, quanto é que foi o resultado? Ah, deu 51, eu anotei. Então bora. Ah, mas ficou muito complicado, deixa eu tentar fazer de outra maneira mais fácil. Fiz de outra maneira, voltou a dar o número que a gente queria. Depois de passar um tempão, uma aluna, professor, lá no canto, ó, não está errada aquela conta lá. O resultado estava certo, certo? A galera foi usar essa decoreba aqui e inverteu a decoreba na hora de usar e eu aceitei. Eu não reconheci que estava errado. E tinha dado, cara, tipo assim, ó, 0, alguma coisa dividido por 100 e poucos, deu 51 a resposta. Eu aceitei. Tu vê que absurdo, né? Fui usar a regrinha prática e me arrumei. Então eu sempre que posso faço pela regra de 3 clássica, certo? Se eu já fiz 5 desses, o sexto exercício, não vou fazer a regra de 3, vou fazer direto, sacou? Mas eu concordo com a tua colocação, eu acho melhor entender o porquê do que se abraçar numa regra maluca aí e sem entender o que está acontecendo. Quanto é 2 horas e 30 minutos em hora? Quanto é 2 horas e 30 minutos em horas? 2 horas e meia. 2,5. Concordam? O risco é o cara colocar 2,3 horas. É clássico esse tipo de erro. Então toma cuidado. O único detalhe da questão 2 é que tu tinha que passar isso para 20,5 graus. Se π radiano é 180, 20,5 é x. Depois de fazer a multiplicação cruzada, o que eu percebo? Que vai ficar daquele jeito que a gente acabou de fazer. 20,5 vezes π sobre 180. Agora cuidado, gente, tu não pode parar aí não. Porque isso aqui não é uma fração, porque fração é um número inteiro dividido por um inteiro. Como é que eu vou tirar aquela vírgula? 12 por 10. Parabéns, multiplica por 10 o de cima, multiplica por 10 o de baixo. Já acabou? Não. Não, né? Vamos simplificar. Se eu dividir por 5 em cima, dá 41. Se eu dividir por 5 embaixo, quando eu dividir o 180 por 5,
deu 36. Então vai dar 360. Pode fazer divisão, né? Ô professor. Ô professor. Pois é, o problema, cara, é que nem sempre no vestibular vai estar em decimal. Geralmente não está em decimal. Geralmente está na forma de fração. Por que tu multiplicou por 10? Porque dava 20,5. Eu multipliquei por 10 para a vírgula dar um pulo para a direita e ela sumir. Como eu multipliquei por 10 de cima, eu tive que multiplicar por 10 de baixo. Ó. Isso sempre vai acontecer. Vê se isso é familiar para vocês. Ó. Transforme em número fracionário. Lembra? Isso era sétimo ano, sexto ano, a gente fazia um monte disso. Transforme os números decimais em fracionários. Então tu multiplica por 10 em cima e embaixo para eliminar a vírgula, né? E depois simplifica. Beleza? Foi mais ou menos o que eu fiz, né? Multipliquei por 10 para eliminar essa vírgula aqui, não pode ficar com vírgula ali. Essa é a fração irredutível. O amigo perguntou, pode dividir? Não tem nada de errado tu dividir, mas aí vai dar 0, não sei quantos pi. Aí além de ter 0, tem pi também, que é 3,14. Aí fica deselegante, entendeu? Então geralmente o matemático trabalha dessa maneira. Qual é a unidade aqui mesmo? Rad, né? A gente escreve rad de radiano. Na verdade, radiano não é uma unidade, é um nome que se dá para o ângulo. Depois eu vou te provar que radiano não tem unidade. Ângulo medido em radiano não tem unidade. Por que ficou 20,5? Não é obrigatório. É 2 minutos. Pois não, é que assim, ó. Não, mas É 20 graus mais 30 minutos. Como 1 grau tem 60 minutos, 30 minutos é meio grau. Então ficou 20 graus mais meio grau. Por isso que deu 20,5. Beleza? Tu vê, importante a colocação da colega mais uma vez, né? Sempre importante, não interessa o quão simples seja a passagem, pode dar uma complicadinha. Se tu não perguntar, vai acumulando um monte de dúvida aí. Pois não. Na prova, por exemplo, como é que eu votaria Assim? se o radiano não é unidade? Ah, não, tu escreve radiano. Mas o que eu quis dizer foi o seguinte, já vai entender a colocação que eu... É muito sutil a minha colocação. Alfa é um ângulo em radianos, é arco sobre raio, lembram? Sim. Como são comprimentos, se eu fosse colocar em metro e metro, ó, ia cancelar as unidades. Então não tem unidade, radiano não tem unidade. A gente chama de radiano, porque a gente usou o raio como referência. Ou seja, Newton é uma unidade verdadeira, digamos assim, né? Radiano é um nome que se dá para aquela medida, mas não a unidade, porque a unidade foi anulada, certo? É uma grandeza sem dimensão, né? Então é só o nome mesmo. Não tem nada de errado escrever rádio ali, né? Mas também se não escrever não tem problema nenhum, porque não tem unidade. A gente costuma escrever para deixar o aluno atento, né? Que nós estamos falando de um ângulo. 41,360 avos de pi rad. Muito bem. Essa questão 2 era admissível que tu desse uma travadinha ou que tu escrevesse no lugar do 20 graus, 30 minutos, 20,3. Eram erros esperados sem maiores problemas. Questão 3. Qual das medidas abaixo é o menor ângulo? 2.940 minutos, 72.000 segundos, 50 graus ou 0,3 pi. Ó, isso é muito raro, ó. É muito mais comum o cara escrever 3 décimos de pi, saca? Mas ele provocou aqui na questão. E aí, como é que eu descubro qual desses é o menor? Tem que transformar tudo em graus e depois... Parabéns, tem que transformar todos para a mesma unidade. Se nós transformarmos todos na mesma unidade, a gente olha quem é o maior, comparando o tamanho dos números. Fala, meu amor. não, eu já tirei. Esse aqui, como é que passa para grau? Faz Exato, vezes... 60. E isso divide por 60, né? Aí vai ficar 4, 4 vezes 5, 4 vezes 6, 24. Sobrou 54 abaixo 0, 9. Concordam? Deu 49 graus. Como é que eu faço esse para grau? Divide 60, depois divide 60 de novo. Divide por 60, divide por 60, que é o mesmo que dividir uma vez só por 120. Não, 360. 3.600, né? 60 vezes 60. Parabéns, galerinha. E tu vê, ó, 7.200 não é o dobro de 3.600? Então quanto é que é 7.200 dividido para 3.600? 2 com mais um zero. Tu viu, cara? De cabeça dá pra fazer aí, né? Mas tudo bem que dividir 2 vezes por 60, não tem problema nenhum. 50 graus já está em graus. E como é que eu vou transformar 0,3 pi radiano em grau? Mas tu não precisa, é só transformar os outros em pi, não é?
Também daria, mas agora que a gente já chegou até aqui, eu acho que é mais fácil essa única transformação. Mas poderia sim funcionar igual, garoto, parabéns. Eu faria mais uma vez que π radiano 180, 0,3, π é x, corta os π, deu, né? Ou tu já pode começar a te acostumar, que é multiplicar por π, por 180 e dividir por π, fica bem prático, ó. Corta o π com π, o zero vai eliminar o 0, né? 3 vezes 18, 54 graus. Qual é o menor ângulo? Sacanagem, né? Bem o maior número ficou o menor ângulo, 72 mil segundos é o menor ângulo. Tem alguma coisa com segundos? Não, na verdade, o nome, digamos, sim. Eu acredito que minuto e segundo, minuto deva ser alguma coisa relacionada à 16ª parte, à 60ª parte, digamos assim, certo? E segundo deve ser, né, a 60ª parte da 60ª parte, deve ter alguma relação dessa, o nome, a origem. E matematicamente é a mesma relação. Sabe o que eu fiz nessa época? Como o ângulo era uma coisa nova para mim, eu travava. Eu fingia, quando ele colocava lá 20 graus, 30 minutos, eu fingia que era 20 horas e 30 minutos. Meu cérebro aceitava tão bem, eu fazia as contas, depois eu contava, não é hora, minuto, é grau, minuto de grau. Então, tu vê, às vezes vale a pena, né, relacionar com algo que tu estás mais acostumado na tua vida para pensar. Tá, ô professor, eu não entendi direito a parte ali que tu botou, dividiu por π ali na letra D. Se eu fosse fazer a regra de 3, olha só, parabéns pela pergunta, de qualquer maneira, tá? Ó, π radiano é 180 graus, certo? 0,3 π, radiano embaixo de radiano, grau embaixo de grau. É assim a regrinha de 3, né? Olha quais seriam as movimentações. Eu faria a multiplicação cruzada e depois dividiria ambos os lados da equação por π, para chegar no mesmo lugar onde eu cheguei. Concordas comigo? Se nós fôssemos fazer a técnica genericamente chamando esse ângulo de alfa, aí aparece a regrinha de alguns livros. Para transformar um ângulo em radianos para graus, multiplique este ângulo por 180 e divida por π. Certo? Para não parecer uma regra do além, pode pensar assim, isso não é igual a isso em ângulo? Eu estou multiplicando por 1 então, né? O número dividido por ele mesmo é 1, né? Então tu vê, ficou honesto nessa maneira de pensar. Beleza? Obrigado pela pergunta mais uma vez. Vamos que vamos, tá bonito o negócio. Até agora as questões eram acessíveis. Ô professor, não entendi como você fez A e a B. A e a B. Dividir por 60, já que 1 minuto tem 1 grau tem 60 minutos, certo? Imagina que se isso fosse minuto, quantas horas tem ali? Só dividir por 60, né? Certo? 6.000 minutos, quantas horas? Divide por 60, 10, 100 horas. Tranquilo? Um segundo é a mesma coisa? Por segundo, dividir por 60 para passar para minuto. E depois dividir por 60 para passar para hora. Concorda comigo? Então eu dividi mentalmente já de cabeça por 3.600, já que 7.200 é o dobro de 3.600. 60 vezes 60 é 3.600. Certo? Então dividir por 60 e dividir por 60 é o mesmo que dividir pela multiplicação deles, 3.600. Que nem eu volto e me falo para vocês, não gosto de dividir por 4, prefiro dividir por 2 e por 2. Eu não gosto de dividir por 8, eu gosto de dividir por 2, por 2 e por 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Beleza? Certo? Isso quer fazer uma filmzinha? Ó, galerinha, questão 4. No círculo a seguir, o raio mede 2 e o arco AB mede 3 centímetros. Considerando o π igual a 3,14, qual o valor aproximado em graus do ângulo alfa? Primeira vez que nós vamos usar a definição de ângulo em radiano hoje, hein? Ele fez uma circunferência, disse que o raio da circunferência era 2 e disse que esse arco, ó, daqui até aqui, media 3 centímetros. Ele disse para eu usar o π como aproximadamente 3,14 e quer saber o valor desse ângulo em graus. Se fosse em radiano, não ia ser tão gostoso. É só usar a definição, ó. Qual é o arco, galerinha? É o 3. Obrigado. E o raio? É o 2, que dividindo na matemática profunda, 1,5 radiano. Mas o sacana pediu em grau. O que eu faço? Transforma em grau? Como? Regra de 3. Usa a fórmula, é outra opção. Eu vou usar a regra de 3 que eu acho bem lógico para todos, né? Meia volta é meia volta.
Então 1,5 rad é x. Π vezes x é igual a 1,5 vezes 180. Multiplicar o número por 1,5 é fazer ele mais a sua metade. Metade de 180 é 90, 180 com 90, 270. E o π passou dividindo 270, quanto é que ele pediu para usar o π? 3,14. E a mãe? Vai bem? Sakura, cara, mas tem que fazer isso, não tem jeito. Não tem jeito, né? Sacanagem, né? O cara fica xingando a mãe do cara que nem conheço. Eu sou cruel, será que eu vou pro inferno? Pois não. Isso, eu cortei centímetro com centímetro, ficou uma grandeza adimensional que a gente chama de radiano. Muito bem. Igual as. Elimina. Tchau, vírgula, boba. 270 não dá. Isso aqui tem que dar. 8 vezes 3 é 24, ó. Então eu vou arriscar 8, acho que não vai estourar. 32 foi 3, 8, 9, 10, 11 foi 1, 24, 25, certinho. 10 menos 2 é 8, 9 menos 1 é 8, ficou 6, né? 6 menos 5 é 1, pois não. Tenta 9, porque 9 vezes 3 é... Não vou tentar, porque como sobrou 188, eu tô certo. Se sobrar mais que 314, eu tento 9, sacou? Isso que é o legal do algoritmo de divisão. Ele é autocorrigível. Quando tu erra, ele te avisa. Se tu conhece o algoritmo, ele te avisa. Ó, errasse, volta a fazer. É isso que é mágico do algoritmo de divisão. Certo? Mas de qualquer forma, parabéns. O máximo que acontecer, se tentasse 9, né? Vê que estourou. Aí volta pro 8. Não tem problema nenhum. Parabéns. Abaixa o zerinho. 6. Porém, 6 vezes 14 dá 60, convidar 84. Estourou. Um pouquinho, que pena. Então deu 5. 5 vezes 4, 20 vai 2, 5, 6, 7, 3 vezes 5, 15. Se sobrar mais que 314, eu errei e é 6. 0, 1, ó, sobrou 310. Faltou aqueles 4 mesmo que a gente tinha percebido. Vírgula, abaixo um 0. Deve dar 9, né? Eu vou parar por aqui que ele pediu aproximadamente. Certo? Onde é que tá? Aí não colocou, não tinha ABCD, mas ele falou aproximadamente. Aproximadamente 85,9 graus. Eu vou te confessar que se nesse caso o cara responde 86, eu aceito, entendeu? Não ia ficar muito chateado com isso. Muito bem. Regrinha de 3 então, nada demais, fica à vontade. Questão 5. Questão 5. Vamos ver se essa aí vai dar mais trabalho. O ponteiro dos minutos de um relógio mede 15 centímetros. Relógio, ponteiro dos minutos. Ele falou que isso aqui mede 15 centímetros. Bom relógio. Quantos centímetros percorre a extremidade desse ponteiro durante 20 minutos? Passaram-se 20 minutos, o ponteiro parou lá, por exemplo. Ele quer saber que distância é essa que o ponteiro percorreu em 20 minutos. Olha, se eu soubesse esse ângulo em radianos, era só jogar na fórmula, né? Concorda? O ângulo em radianos é igual ao arco, que é o que eu quero saber, né? Certo? Sobre o que eu conheço. Então agora a busca é outra. Eu preciso descobrir qual é aquele ângulo em radianos. Como descobrir em 20 minutos quanto o ponteiro dos minutos de um relógio deslocou-se? 80 graus? Quase. Vamos fazer a regra de 3 para garantir? Na verdade pode até ser, não sei de cabeça. Vamos ver. Quanto tempo demora para ele completar uma volta toda? 60 minutos. 1 hora, né? Ou 2 minutos, claro, né? 60 minutos é 2π radiano, né? Logo, 20 minutos é x. Não foi dividido por 3? Sim. Então vai ficar 2π sobre 3. Como π sobre 3 é 60, deu 120. 120 graus. Próximo. Achei o ângulo, achei o alfa em radianos, né, galera? Concordam comigo? Já que eu descobri o alfa em radianos, eu vou colocar aqui 2π sobre 3. Eu quero descobrir o arco e quanto é que é o raio? 15. Passa multiplicando. 15 vezes 2, 30π sobre 3, ou seja, 10π.
centímetros. Se eu quiser um valor mais aproximado... 31,4. Isso, garoto. Parabéns. Aproximadamente 31,4 centímetros. Então, tu vê, usamos a definição de ângulo, que foi fácil. Talvez o mais elaboradinho tenha sido fazer a regra de 3. Agora que eu fiz uma vez, os próximos tu já sabe que dá para fazer a regrinha para achar o ângulo. Muito famosas questões de relógio. Sempre tem questãozinha de relógio por aí. Pois não. Sim, sim, fica à vontade. 62 foi uma volta. 60 minutos, tu diz? 60 minutos porque o ponteiro dos minutos ele completa uma volta no relógio a cada hora. Certo? Eu poderia ter usado 360 graus. Eu só não usei em grau porque essa definição de ângulo não serve para grau. Só serve para radiano. Beleza? Isso aí, garoto. Questão 6. Vamos que vamos. Duas rodas dentadas estão engrenadas uma na outra. E para que a roda menor realize uma volta completa em torno do seu eixo, é necessário que a roda maior gire 2π sobre 5 radianos. Nessas condições, para que a roda menor gire 60 graus em torno do seu eixo, é necessário que a maior gire... É a regra de 3 de novo. Ótimo, garoto, parabéns. É isso aí mesmo, é uma regra de 3 de novo. Só para usar minha grande habilidade de desenhista, ó, isso é uma engrenagem. Não é o sol, não é o sol, é uma Não, é engrenagem. aquele são Teletubbies. Dentes de nada. E eu não avacalha comigo, eu me lembro. E isso me dá umas péssimas lembranças. Meu filho via muito Teletubbies, deve ter feito mal pro guri. Porque aquilo ali não é normal, né, cara? Aquilo ali não é normal, desculpa. Meu Deus, coisa chata. Aí é legal. Não, pra criancinha deve ser legal, né, cara? Tá começando a interagir, Não era. deve vir o solzinho. Não era, professor, eu tinha Mas medo pro do adulto sol. que assiste junto aquilo, Eu tinha medo do sol. muita gente deve ter se suicidado. Aquele aspirador. Ô galerinha, por incrível que pareça, isso aqui permeia a tua vida. Desde os relógios de vocês, né, alguns, até as engrenagens dos equipamentos cotidianos. Tu não chega até a colégio, a não ser que tu mora aqui do lado, sem essas malditas engrenagens, certo? Caixa de câmbio, de carro, de bicicleta, tudo tem a ver com isso aí. Uma gira para um lado, a outra gira para o outro. E dependendo do número de dentes, tem uma relação matemática entre as voltas de uma e as voltas da outra. Vou chamar A de maior e a B de menor. Então, olha só, qual foi a primeira coisa que ele me falou? A roda menor gira uma volta, a outra tem que girar quanto? 2π sobre 5. 2π sobre 5 radiano. Aí ele pergunta, nessas condições, para que a roda menor gire 60 graus, quanto que a roda maior deve girar? Regra de 3, né? Só tem um pequeno problema. Quanto que vai uma volta? Ah, não, uma volta vai... Só tem um pequeno problema. Tá. Tem que ser tudo na mesma Unidade. unidade. Tem 3 unidades. Uma está em radiano, uma está em voltas, outra está em graus. Então a regra de 3 foi fácil montar. Só tem que ter o bom senso. Não, uma volta é 360 graus. Pode ser. Aí transforma o radiano para graus que vai ter o mesmo. Beleza. Primeiro tem que fazer Adorei. a regra de 3 em radiano. Tanto faz, né? Onde é que a gente vai... Pode ser. Tanto faz, né? Show de bola. O que importa é que a galera sacou. Como hoje a gente está usando só grau até agora, eu tenho a tarefa de acostumar a trabalhar com radiano, só para provocar, eu vou trabalhar com radiano. Professor, Uma volta, 2 2π, tudo bem? E 60 graus. é... 180 é π, não é? Era π sobre 2, Π sobre 3, parabéns, garoto. É π sobre 3, que 180 graus é π, né? Se dividir por 3 dá 60, né? Π sobre 3. O senhor não era mais fácil fazer em grau? Era mais fácil professor, é fazer que de propósito. as alternativas que ele dá são em graus. Pois é, eu estou fazendo de propósito, eu fiz de propósito. Então, galerinha, ó, multiplicação cruzada, pode ser? 2πx é igual a 2π sobre 5 vezes π sobre 3. Posso cortar 2π aqui e 2π aqui, né? Fica π, 3 vezes 5, 15, ó. Achei o ângulo em radiano, mas era em... Então, realmente, o melhor era passar aqui 360, né? Passar aqui para grau e matar. Com certeza. Não, eu falei isso para vocês. Lembra, no começo da aula, se tu for ver o vídeo, eu falei assim, ó, de propósito eu vou trabalhar em radiano, já que eu trabalhei em graus nas outras, certo? Assim eu ainda posso te relembrar como é que passa de radiano para grau. Essa aí é x. 180. Multiplica por 180,
Eu prefiro a regra de 3, entendeu? Mas é tão prático às vezes, né, fazer isso. Olha que gostosinho que fica. Aí tu responde assim, né? 180 15avos. Não, aí tu dá. Aí tu divide por 3 em cima e embaixo, por exemplo, dá 60 quintos, que é 12 graus. Ai, não tô chegando nada, Eduardo. Fica bravo, fica bravo. 12 graus. Certo? Eu só peguei o π sobre 15, multipliquei por 180 e dividi por π. Beleza? Nada demais, né? Tinha letrinha essa? É o amor. Ah, de amor, pode falar. É que eu pensei assim, ó, já que o pi de 80, vou tirar o pi e Amor, colocar que me 80 ali. Como é que é? Pensei assim, ó, já que o pi é igual a 180, Tudo eu fazer. eu só tirei o 180 dali e coloquei o pi em cima do Claro. Ó, galerinha, pessoal, quando eu falo que multiplica por 180, divide por π, é o mesmo que tirar o π e botar 180 no lugar. É a mesma coisa, certo? Fazendo dessa maneira, eu estou meio que justificando o desaparecimento do π, né? Mas, como o π radiano é igual a 180 graus, é isso que a gente faz. Quer passar para grau, arranca o π, se ele estiver lá, né? E bota 180. Pronto, faz a conta. O que é essa segunda conta aí? Essa segunda continha aqui, Eu não entendi É o que porque tem o grau. resultado dele em grau. Não, eu sei, mas onde que tu tirou aquele 180? Isso. é que assim, quando a gente está trabalhando com radiano, eu dei duas opções para vocês. Ou a gente faz uma regra de 3, meia volta, lembra? Certo? Aí eu estava em radiano e quero passar para grau. Fiz a regrinha de 3, certo? Só que uma hora a gente fica de saco cheio de fazer a regra de 3. O aluno atento, ele percebe que em vez de fazer a regra de 3, basta multiplicar por 180 e dividir por π. Dá no mesmo que fazer a regra de 3. Ou ainda, para ficar mais prático, se eu tenho um ângulo em radiano, para não fazer a regra de 3 e não ter nem que pensar, eu tenho lá 2π sobre 3 radiano. É só pegar o π e colocar no lugar 180, fica automático de transformar, sacou? 180 por 3, 60 vezes 2, 120. Olha como é prático transformar de radiano para grau. É só tirar o π e colocar 180 no lugar. No caso, poderia ser 360, que é 2π daí só. Sem problema nenhum. Tem infinitas formas de fazer. Tu vendo? Eu acabei de fazer do jeito que tu queria, tu já não gostou, tu já fez de outro jeito. Não, é volta. Não, tô brincando, tô bem. Certo? Beleza? Mas eu quero dizer, o amigo tem razão, isso aqui não é 360? Dividido por 3, tem outra forma. Tem infinitas formas de chegar lá. Pode fazer a regra de 3. E a regra de 3 pode começar com 2π é 360, ou π é 180, ou π sobre 2 é 90. Né? O π sobre 4 é 45. Ele pode começar a regra do jeito que ele quiser. Vai dar tudo igual. Vamos voltar então? Primeiro a questão falou, para a roda grande girar 2π sobre 5, a roda pequena gera uma volta. Gira uma volta. Se eu quero que a roda pequena gire 60 graus, quanto que a roda grande deve girar? Provocativamente eu fiz em radiano. Se eu tivesse feito em graus, talvez tudo ficasse mais fácil. Ó. Vou botar 180 aqui. 180 dividido por 5, 36. 36 vezes 2, 72. 72, 360. 60 é x. Eu fiz certo isso aqui? 2 vezes 360, 360 dividido por 5. Aí aqui, ó, o que nós vamos fazer aqui agora? Divide por 60, divide por 60. Cruz credo, 6x é igual a 72. X é igual a 72 sobre 6. X é igual a... Ó, já veio direto, tu vê? Beleza? Por que eu fiz o caminho mais longo? Justamente para surgir perguntas como a da colega. Para a galera que ainda não entendeu como é que transforma de graus para radianos. Vamos para a questão 7. Quase acabando, meu querido. Ô, professor, Pois não, eu tenho que levar isso aqui na Nilson. fica à vontade. Eu não sei ninguém mais tem que... Questão 7 diz o seguinte, ó. Uma circunferência de 12 decímetros de comprimento, um arco de medida 2 decímetros determina um ângulo central em radiano igual a... Ah, não, essa aqui não dá para botar na prova. Essa aqui não dá. Dá uma olhada, é assustador. A circunferência toda, galera, é 12. Concordam comigo? E
E ele pegou um arco na circunferência, um arquinho, ó, que é 2. Ele perguntou, que ângulo é esse então em radiano? Ó, o raio é 6. Daria pra fazer tudo que é 360 graus. Que é 2 pi, na verdade, de fazer pra radiano. Concordo. E pra fazer a regra de 3 pra saber quanto é aquele 2 decímetros? Pode ser. Vamos ver como é que vai ficar. Eu achei tão legal, na outra turma um falou de um jeito, outro falou do outro, eu fiz do terceiro jeito ainda, só pra provocar. Vamos ver a dica do colega, gostei. Vai. 12 decímetros 12 decímetros é igual a 2 pi. é igual, está relacionado a 2 pi radiano, que é uma volta toda, né? Então já simplifica, 6 decímetros. Isso, pode ser 6 e pi, tanto faz. Tá. Agora bota embaixo 2 decímetros. 2 decímetros É o x. o x, o alfa. Acabou. Simples assim, né? Certo? Outro colega na outra turma primeiro achou o raio, já que a circunferência é 2πr. E depois de achar o raio, usa a fórmula, certo? Eu acho nobre essa maneira de fazer. Mas, né, temos que convir que essa ficou muito rápida, né? Concorda comigo? Então ficou 12 vezes alfa é igual a 4π, alfa igual a 4π sobre 12, alfa igual a π sobre 3. Claro, né? 60 graus. Certo? Lógico, porque se a volta toda tem 12 centímetros, 12 decímetros, 2 decímetros é um sexto. Certo? Um sexto de 2π é π sobre 3. Ou um sexto de 360, 60. Sem dúvida. Mas tu vê, realmente, ó, quem primeiro calculou o raio por essa relação aqui e depois jogou em alfa igual a S sobre R, também acha, né? Concorda comigo? Olha que bonito. Quanto é que é a circunferência? 12. Então eu descobri que o raio é 6 sobre π. Concordam? O perigo é o cara dividir, né? Ele achar que é necessário dividir. Imagina o tempo que ele ia perder, né? Achou que o raio é 6 sobre π. Como é que se mede um ângulo em radiano? Tu pega o arco, quanto é que era o arco? 2 decímetros e divide pelo raio. Quanto é que é o raio? 6 sobre π. Como é que é a divisão de fração? É a primeira? Π sobre 6, que simplificando, π sobre 3. Chegou na mesma resposta, mas foi mais arriscado. Gastou um tempinho a mais. Beleza? Ah, dá pra falar. Acho que a melhorzinha, depois dessa aqui que eu pedi. Página? Eu não falei da 9? Só pros ninjas, né? E aí, tu acha que não tem ninja? Acha que na minha turma não tem ninja? Tem ninja sim, cara! Brincando, tá, galera? Fiquem tranquilos. É uma piada, tá? Ó, É uma piada. a questão, a página 9, a questão 8 eu vou fazer. Eu fiz a piadinha, só quem quiser ganhar 10 mil por mês e tal, mas quem é que não quer? Eu quero, pô. A área de um círculo, belo círculo, ele falou que essa área é 50,24 metros quadrados. Um arco de 3,55 metros corresponde a aproximadamente, ou seja, vai ter um ângulo aqui, né? Ele quer saber que ângulo é aquele, ó. Ele deu a área do círculo todo, deu o arco e quer saber o tamanho do ângulo. E em graus ainda, safado. Usa a fórmula do Não ar. dá pra achar essa É só achar o raio. Legal! É só achar o raio. O problema é que faz tempo que eu não conto pra vocês qual é a fórmula da área de uma circunferência. Pois é, Não tem que saber é. a área pra depois converter pra... A área de uma circunferência é πr ao quadrado. Sabendo disso, o cara acha o raio e vira uma questão normal, né? Era isso que faltava. Essa era esperada. Realmente o cara não conseguisse, a menos que fosse dar uma revisadinha, alguma coisa. O queridão pediu para usar o π como 3,14. Tá multiplicando, passa, iguala as casas, elimina a vírgula. Vai ficar 5.024 dividido por 314. Dá 1, 314, 12 menos 4 é 8, 9 menos 1 é 8, 4 menos 3 é 1, abaixo 4, 6 vezes 4, 24 vai 2, 6, 7, 8, 3 vezes 6, 18, aleluia, irmão. A raiz de 16, olha,
4 metros. Achei o raio da criança. Achei o raio. A regra aí, A regra de 3 até funcionaria, mas já que está tão fácil calcular em radiano, né? Qual é o arco? 3,55. É o raio? 4. Se eu divido, eu obtenho em radiano esse valor. Certo? Se eu divido, eu obtenho em radiano. Mas ele quer em? Graus. Passa com aquela formulazinha do V180. Legal, pode ser. Então isso aqui está em rad, né, galera? Como é que é a relação? Deixa eu ver. Se eu quiser passar para grau, eu multiplico por 180 e divido por pi. Tu vê, né? Quando eu fui fazer essa parte na outra turma, alunos bons falaram o contrário. Um monte de ninja falou o contrário. Pi sobre 180. É o risco de decorar. É o risco. A regra de 3 o cara não erra isso. Agora é só fazer a conta, né, galerinha? Vamos fazer assim, ó. Putz, se isso aqui fosse igual a isso aqui, né? Imagina, cortava, ó. Ia ficar 180 por 4, 90, 45. Não tem algo um pouco maior que 45? No ABCD, o que que tem? Mas não, 46 só se eles fossem muito parecidos, né? E aqui é 3 a 14, né? Depois. Então tu vê, o cara que é muito ninja, ele não faz a conta, ele marca o 20, o 51 e vai embora. Beleza? Mas aqui a gente tem que ter medo mesmo, né? Então eu vou dividir esse por esse, dá 45. Sobra essa continha para fazer, ó. Delícia, né? É uma delícia. Não vou fazer essa porcaria. 51. Aproximadamente. Certo? Beleza? Agora tu vê, ó. Eu achei a questão muito difícil para o primeiro momento. Muita matemática boba ali, eu não... deve estar errado isso aí. Eu fui na apostila ver se os doutores tinham alguma outra dica. Mas não. Tu vê, tem conta que é um saco mesmo. Tem que fazer a matemática básica acontecer. E para encerrar, chega, né, cara? Para encerrar, uma questão que não dá para botar na prova. Essa que não dá para botar na prova, eu acho. Quer ver? Olha por quê. Uma circunferência de 5 centímetros de raio, marca-se um arco de 8 centímetros de comprimento. Em radianos, esse arco vale... Como é que é um ângulo em radiano? Arco sobre... Qual é o arco? Aqui é 8. E o raio? 5. Que dividindo... Aí não dá. Isso não dá. Desculpa, não dá pra botar na prova. Certo? 1,6. Essa aí, tu viu? Ele botou 8 quintos. Ele botou 8 quintos, tá vendo? Ele não dividiu. Essa aí é uma questão que é tão fácil, o cara erra porque não acredita. O quê? Será que é só montar? Não precisa nem dividir. Não é possível. O cara, não é. Vou chutar outra porque é muito fácil. Acontece. É a mesma coisa que eu tinha te mostrado naquela outra. Para eu não ter que fazer essa regra, eu fui direto. Se tu não está gostando disso, eu fico feliz. Mostra que tu não gosta de coisas do além. Aí tu vai fazer assim, ó. Em vez de fazer essa matemática que eu fiz aqui, tu faria assim, ó. Pi radiano é 180 graus. Esse cara que está em radiano, 3,55 sobre 4 é x. Tu escreve. Vai acabar dando isso. Tá beleza? Termina depois a regrinha de 3 ali pra tu ver como tá honesto. E tu vai ver, cara, quando tu começar a fazer o exercício, tu vai ver que vai fazer a regra de 3, 4, 5, 6 vezes. Na 7ª tu olha e, não, vou multiplicar por pi e dividir por 180 ou vice-versa. Beleza? Mas enquanto estiveres insegura, faça a regrinha de 3. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Continuamos na próxima. Não usem drogas, vai de ânimo. Não usem drogas. Façam sexo com preservativo, é isso aí.